é um processo não fácil para você. Você passou por um processo de câncer? Sim. Como foi? Foi há 3 anos atrás, esse assunto, eu externei ele, porque eu sou muito transparente. Chegou um determinado momento que eu falei, gente, agora eu não quero entrar em detalhes, porque tem coisas que acontecem na vida da gente que mexem em lugares muito dolorosos. E agora eu concluí no final do ano, o 3º ano de acompanhamento, então eu faço acompanhamento ali certinho, eu fazia de 2 em 2 meses, agora eu já faço de 4 em 4 meses. Eu fui fazer um exame de rotina, e eu não gosto de entrar em detalhes. Então, assim, por que eu não gosto de entrar em detalhes, tá? Só para deixar claro. Porque quando eu passei pelo processo e eu externei para os seguidores que eu estava com câncer, é porque eu sempre penso primeiro, é o nosso papel ser honesto, ser transparente, essas pessoas que estão ali, inclusive, ajudaram a pagar o tratamento, porque eles são os meus clientes. Mas abriu uma lacuna de um lugar muito, inclusive, de esperança. Eu vou falar e vai soar talvez feio eu falar, mas é porque eu sou muito transparente, muito sincera. As pessoas esperaram muito um apoio de mim que eu não estava preparada para dar. E esse lugar hoje, ele não é um lugar dolorido como ele era, mas ele ainda é um lugar delicado. Por quê? Porque eu ainda não concluí os 5 anos pós a descoberta do tumor. Então, eu fiz uma cirurgia, retirei o tumor, fiquei 45 dias de repouso absoluto, fiz todas as biópsias, deu tudo certo. Desde o princípio, eu declarei a minha cura desde o primeiro dia. Então, assim, as pessoas na internet, elas foram fantásticas comigo, assim. Eu senti um poder... Gente, eu tô toda arrepiada só de falar isso. Porque eu senti o poder da energia, das orações, era tanto culto, tanta missa, tanta mensagem de tipo assim, cara, já deu certo. Só que quando você é diagnosticado e pego de surpresa, porque eu não estava sentindo nada, eu estava fazendo exame de rotina, o susto é muito grande. E aí, aquilo me assustou muito. E uma vez que você tem isso, toda vez que você tem qualquer coisa de saúde, você fica, tipo, num momento apreensivo. Então, agora, nesse início de ano, eu passei por isso. Eu acabei, agora tem um mês certinho, que eu acabei de concluir que não tinha outra coisa, que era problema de tireoide que eu tava, mas os médicos estavam suspeitando de algumas coisas. E aí, por que eu cheguei num momento que eu parei de entrar, falar sobre o assunto, entrar em detalhes, porque as pessoas te pegam ali como o porto seguro. E aí, quando eu sou um porto seguro, é quando eu tenho confiança para ser. Mas muitas pessoas com câncer começaram a me procurar, muitas pessoas me pediam para conversar com pacientes com câncer, e aí eu não estava pronta ainda, sabe? Eu sei que um dia eu estarei. Eu acredito que quando o tempo for passando e tudo que envolver os traumas, vamos dizer assim, que eu adquiri nesse processo, eles se curarem, eu sei que Deus, inclusive, tem uma missão para isso também. Tanto que vários médicos conversam isso comigo, dos meus médicos, eles falam, Alzira, a gente sabe que um dia a gente vai usar muito a sua voz para conscientização de exames de rotina, para cuidar da saúde. Isso mudou completamente a minha ótica de ver a vida, a saúde, o corpo. E só que eu ainda não estou nesse lugar do apoio, sabe? Às vezes eu falo com as pessoas assim, não, e assim, pessoas próximas, sabe? Às vezes a pessoa fala, acabei de descobrir que eu tô com câncer, eu já fico assim, querendo chorar, porque eu sei o que é esse diagnóstico, não o que aconteceu comigo, mas é porque quando você recebe um diagnóstico de câncer, é quase, eu brinco, mas não é brincando, que é quase um decreto fúnebre, porque todo mundo olha para isso e fala assim, caramba, o que vai acontecer a partir de agora? Sabe? E eu ainda tô nesse momento que eu ainda penso assim, o que pode acontecer a qualquer momento? E não atraio isso, decreta a minha cura. Todo mundo que fala comigo que tá com qualquer problema de saúde, eu falo, a partir de agora, nós estamos em oração aqui e pronto. Mas eu ainda não tô naquele lugar. E como as pessoas confiam muito em mim, no apoio pro negócio, pro casamento, pra família, esse lugar eu ainda não tô tão forte assim, sabe? Mas foi um processo doloroso, foi um processo de aprendizado. Foi um processo de muita conexão com Deus, eu sou uma pessoa de muita fé. Então eu lembro que quando eu entrei no bloco cirúrgico, os médicos contam isso até hoje, inclusive, que na hora que eu entrei, eles estavam lá conversando e uma música tocando, o processo, assim, Deus colocou realmente anjos no meu caminho, e eu falei com eles, eu sei que eu tô curada porque o médico dos médicos vai conduzir essa cirurgia com vocês. E isso me fortaleceu muito. Então, eu sempre sou a pessoa disso aqui, sabe? Da positividade, do olhar para as lições, né? Eu trabalho com mulheres, então as pessoas lidam com doenças, com problemas familiares o tempo todo, e eu não tenho nenhum motivo para não passar por dificuldades também, sabe? Então, foi um processo, e foi um processo, inclusive, que me ensinou muito sobre empreendedorismo, porque quando eu
descobri o diagnóstico, eu recebi o diagnóstico dia 23 de novembro, eu operei dia 14 de dezembro. E aí, eu não sei o que passou na cabeça da minha equipe, dos meus sócios, porque a gente estava num boom tremendo. Pensem em vocês que olha que loucura, mas depois que passa que você olha e fala assim, cara, como é que eu fiz isso? Porque você vai meio que no reflexo ali. Eu fiz um lançamento operada. Um lançamento, CPL, live, abrir carrinho. O carrinho não vendeu nada. Quando foi no último dia, estourou de vender. E aí a gente fica zoando, que a minha equipe, todo mundo novinho. Aí depois de anos que passou, eles falam assim, a gente acha que porque nos primeiros CPL o povo tava com medo de você morrer. Depois eles sentiram firmeza. Nossa. E isso me deu uma lição muito forte de empreendedorismo, que é a importância de ter um time com autonomia. Porque o tempo que eu me ausentei, os negócios continuaram tocando do mesmo jeito. A importância de você ter do lado gente boa, gente que se você treinou, que é qualificado, que você confia, que toca o negócio de fato. Porque muitas vezes, e eu fui essa gestora quando eu comecei a empreender, centralizadora ali, que faz tudo sozinha, porque a gente que começa na eu presa, a gente pega esse negócio assim, mas eu faço, ninguém faz melhor do que eu. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, cara, é isso aí, toca esse baile aí. E assim, a galera, muitos meus sócios também, assim, impressionante a força, sabe? Não abalavam. E tipo assim, mas eu acho que no fim eles deviam ficar tudo chorando, sabe? Porque assim, e é isso, assim, eu acho que a vida ela tem os seus processos, todos nós temos as nossas mazelas, cada um vai estar com um problema em algum momento. Não tem uma hora da vida que a gente não tá com alguma coisa descontrolada ali, algum desafio, e eu sempre escolho pensar pelo lado positivo, tirar as lições, entender o que a vida espera, e é isso, assim. Incrível, hein? Parabéns. E assim, você acha que influencia isso não só em momentos como esse, mas para a vida, a maneira como você encara? Então, eu acho, inclusive, eu escuto isso dos médicos. Porque o meu médico, que é a pessoa que me acompanha desde quando eu fui diagnosticada, ele fala comigo que um dia antes da minha cirurgia, eu fui passar no consultório para fazer a revisão dos exames, orientações finais, e aí que eu estava com uma blusa escrito fé. E aí, nesse dia, ele falou assim, por causa dessa blusa, eu tenho certeza que nada vai acontecer, que nós já temos um cenário maravilhoso. Porque, assim, eu tenho um mentor, que é o Rafael Cobra, que é uma pessoa que agrega muito na minha vida, que me ajudou muito na minha construção como ser humano, como mulher. E o Cobra, ele tem uma frase que ele fala, a vida é um olhar. E eu aprendi isso com ele. Embora eu já venha de uma família, minha mãe é muito positiva, meu pai é muito positivo, sempre olham para um lado positivo, eu acho que isso não é uma coisa que a gente desenvolve, tem muito do ambiente que você vive, mas eu aprendi isso e o Cobra fomenta muito isso, fomentou muito isso na minha cabeça. Eu sempre escolho olhar pelo lado, tipo assim, cara, eu vou me apegar, né? Eu lembro que antes de eu operar, eu quis ir ao Cor. E aí eu quis ir à toa, assim. Eu falei, eu quero ir lá, deixa eu entender como futriqueira que sou, imergir naquilo ali. Então vou ler tudo relacionado a câncer, todo tipo de cirurgia, tudo que eu puder entender aqui das pessoas. Li vários livros. Tive um livro que foi uma menina que a internet me conectou, que é o... Ai, meu Deus, esqueci agora, mas depois eu posto no meu Instagram para quem tá descobrindo agora, que estiver passando por alguém na família, porque esse livro foi muito importante para mim. Eu dei ele para uma amiga que eu tenho, que é uma grande amiga que está há 4 anos enfrentando câncer. E assim, eu fiquei ali desenvolvendo. Aí, quando eu fui no COR, eu olhei aquilo e eu falei, gente, eu não vou olhar para isso aqui como um decreto de morte, eu não vou olhar para essas crianças aqui. Pelo contrário, eu só prestava atenção, inclusive, tipo assim, cara, tem gente aqui muito mais vulnerável, muito mais sensível, sabe? As criancinhas e tudo lá feliz, lutando pela vida. Eu que vou virar, transformar isso na história da minha vida. Essa não é a história da minha vida. Eu ensino muito isso para as minhas alunas. A gente escolhe o que vai ensinar a gente, o que vai definir a gente. Isso em qualquer problema que você passar na vida, nas suas relações, no seu negócio. E o processo do câncer, ele me ensinou, ele não me definiu. Sim. Porque tem pessoas que é aquele povo assim, né? Ah, porque o meu avô era rico e aí hoje eu sou pobre, mas eu sou pobre porque meu avô quebrou. Sempre foi Cara, assim. A história do seu avô tá determinando o que você é. Sabe, a dificuldade que você passou. E assim, eu acho que essa forma de olhar a vida, ela torna a caminhada mais leve, porque a gente é pego de surpresa o tempo inteiro com o problema. Né? Esse ano eu contei para vocês aqui abertamente, na hora que eu cheguei, que eu falei com eles, eu falei, vai ser ótimo, porque eu tô num ano de desafios. E são outros desafios, sabe? É o desafio de você olhar e falar, cara, minha cabeça tá cansada, eu tô perdendo um pouco de brilho nisso aqui, eu preciso preciso tomar uma decisão muito difícil aqui que eu não queria ter tomado, ou que eu não queria ter que tomar, mas que o negócio cresceu demais e vai precisar ser tomada. Então, assim, é a forma, sabe? Eu acho que tudo colabora para nossa evolução, tudo é bênção, tudo tem algo a mais.
assim, eu creio nisso, sabe, gente? Eu acho que é muito disso, assim. Eu acho que não cai uma folha de uma árvore se alguém lá no céu não quiser, sabe? Perfeito. E é isso, assim. Caramba, hein? Forte, hein, Alzira? Parabéns. A gente não entra no ringue pensando que a gente vai perder. A gente tem que entrar no ringue para entregar o melhor e ganhar. Seja na doença, no relacionamento, no negócio, mochilão nas costas ali. Eu comecei trabalhando, gente. Quando eu entrei pro varejo, eu pegava era 2 horas e meia de ônibus para ir, 2 para voltar. Ganhando um salário de R$ 1.300, administrando 40 pessoas, mandando 100 funcionários embora por semana no impeachment. Nossa. Então, assim, eu era uma ferrada. Eu comia marmita no ônibus, entendeu? O motorista do ônibus me acordava quando chegava na cidade que eu trabalhava. Então, tipo assim, se você não tem um olhar positivo, sua vida vira um inferno. Sabe, é bom demais você acordar e falar, cara, eu vou entrar nisso aqui vai dar bom aqui, se der ruim também, nós vamos. Aí as pessoas, e aí é uma coisa muito louca, né? Porque quando você descobre que você tá com câncer, primeira coisa que todo mundo fala, o cabelo. Aí, gente, sei lá, o cabelo nós vamos pôr a lace, cada dia com uma, inclusive, assim. Sabe, ó, que bom, vou pensar, eu vou ficar careca. Não, vou pensar que agora eu vou poder ter um cabelo de cada. Cada dia vocês vão ter que me aguentar. Um dia eu vou estar de Chanel, meu amor, outro dia eu vou estar de trança, Rapunzel. E assim, não é da boca pra fora, sabe? É isso, assim, quem ganhar isso aqui, faça muito bom uso desse livro do Geraldo, porque é o poder, isso é o poder da mente, não é? Quando eu era criança, eu achava assim, eu olhava pra televisão, eu achava assim, será que se eu olhar muito eu vou conseguir atravessar? Porque a Angélica atravessava na minha época na televisão, ela pulava e entrava no caça-talentos. E aí, mas não é isso, o poder da mente é isso, cara, eu vou olhar pra isso aqui, né? Eu falo que morar em São Paulo, eu sou mineira e morar em São Paulo me ensina muito isso diariamente. Porque se você parar para o lado negativo de São Paulo, você transforma o seu dia a dia num caos. Então eu olho todo dia na hora que eu acordo e falo, Deus, obrigada por estar nessa cidade que mudou o rumo da minha vida, mudou o rumo do meu negócio, que é a maior oportunidade de negócio que a gente tem no país. E que é legal, que tem cinema, que tem restaurante legal e que pronto, e que os vizinhos não cumprimentam no elevador, e bom também. Porque se eu começar a pensar que eu vou gastar 25 minutos em cada quarteirão para chegar no Brás, cara, que bom, olha aqui, tem um caos aqui, mas tem uma coisa boa acontecendo aqui, é isso, é a vida acontecendo, sabe? É a vida acontecendo. Que live, hein? E que mulher forte. E às vezes as pessoas esperam que você tenha a resposta para tudo. Não. Que você seja mais forte, que seja uma mulher maravilha, né? Não, isso é um peso. É, né? É um peso. É E um que você peso. tenha todas as respostas, que amanhã vai fazer frio ou calor. É. O que vai ser a tendência? Que vai ser assim. É uma responsabilidade muito grande que você carrega, eu sei. E que bom por compartilhar tanto conosco, de verdade. Você Obrigada, gente. foi incrível hoje. Saiu daqui muito melhor. Obrigada, e aprendendo muito, muito mesmo. Transbordo, muito né? obrigada, de coração. Feliz. Saibam que é mais que recíproco. Olha só, tem uma galera mandando muita coisa pra você, muita coisa boa. Parabéns pela sua positividade, pela sua humildade. Obrigada, você é o tipo de pessoa que todos têm que ter por perto. Oh, que coisa boa. Aí vocês podem me ter por perto lá, me sigam lá, posso fazer um... Claro, com certeza. Me sigam lá no @Alzira Vasconcelos. Agora eu tô voltando com tudo, produzindo cada vez mais conteúdo, vida real, descabelada, de pijama, porque eu tinha parado, chegou um momento que eu queria parecer só, tipo assim, né, no glamour. Depois eu falei, quer saber, construir isso aqui tudo, esse tempo também desse ano foi bom pra isso, porque eu reconectei com isso, assim, falei, cara, as pessoas não querem só aprender de loja, assim, tem tanta coisa da minha vida que eu podia, porque aí isso foi até uma mensagem que eu recebi de uma aluna. Ela falou: o silêncio dos bons é a força dos ruins, alguma coisa do tipo. Sim. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Quando eu também só apareço linda, maravilhosa, glamurosa falando de loja, eu também estou contribuindo para essa ilusão de uma vida perfeita, de uma mulher bem-sucedida que não tem problema, que não tem as suas mazelas, que não chora, que não tem perrengue, que tá bonita. A menina mandou outro dia na minha caixinha, deve ser fake, deve ser menina, porque é mulher que faz essas coisas, né? Tem hora que você é bonita, tem hora que você é feia. Eu pensei, gente, que ótimo que ela é bonita todo dia, porque amor, eu acho que eu sou a maioria das vezes feia, entende? Porque é isso, assim. Então, será um prazer compartilhar minha vida, meu olhar de vida, ajudar vocês aí na caminhada, tornar ela um pouquinho mais leve, que a gente sabe que a trajetória empresarial é puxada. Então, @Alzira Vasconcelos, vai ser um prazer receber vocês lá na minha casinha.